Jornalismo e jornalistas. Histórias de vida sobre a perspectiva de quem geralmente as conta. Ela, que foi aluna da 5ª turma do curso de jornalismo da UFN, agora volta como professora. Nossa convidada de hoje no De Papo Com é Camila Severo. Seja bem-vinda, prof. Obrigada. Que bom que tu está aqui com a gente, né? Foi aluna lá no início do curso, né? Quando surgiu o jornalismo aqui na UFN e agora volta como professora. Tu já imaginou que tu seria professora? Eu não imaginava que seria nesse momento, né? Que seria agora, nessa fase da minha vida. Desde a graduação, eu sempre participei de grupos de pesquisa, gostei de participar de eventos, dos grupos de pesquisa, né? Então, eu saí da faculdade querendo já fazer o mestrado, né? Uhum. Só que aí eu entrei no mercado, comecei a trabalhar, né? E a loucura do dia a dia, eu não consegui me dedicar ao mestrado. Então, eu fui deixando, né? Ele para adiante. E aí, o que aconteceu? Eu tinha a ideia de fazer mestrado para que quando eu ficasse um pouco mais velha, fosse uma alternativa, né, para eu passar a minha experiência. Era essa a ideia que eu tinha depois que eu comecei a trabalhar e tal. Porque eu via que a correria nossa que trabalha com marketing e comunicação, né, chegaria uma hora que eu gostaria de passar essa experiência. E aí eu fiz o mestrado, né, durante a pandemia. Foi um período que eu tive uma certa baixa de trabalho, né, com a pandemia. Sim, então, com a acho que pandemia. impactou o meu mercado, né? E aí eu decidi, olha, eu acho que agora é o momento que eu vou conseguir me dedicar, né? Eu fiz como aluno especial em alguns programas de mestrado durante esse período, né? Antes da pandemia, para continuar estudando, né? Então, eu continuava nesses programas como aluno especial. Mas aí, na pandemia, eu vi a oportunidade de realmente fazer o mestrado, né? Aí eu fiz na Unipampa, em Indústria Criativa, Comunicação e Indústria Criativa. E aí fiz o mestrado, né? Foi muito proveitoso. Apesar da pandemia, a gente tinha bastante trabalho que envolvia comunidade, né? Tinha o PDI e tal, e tem o final também, o texto final. Foi muito proveitoso, gostei muito de participar. E aí veio essa oportunidade, assim, terminei o mestrado. E veio essa oportunidade de vir aqui, né, compartilhar com os alunos, né. Eu fiquei muito lisonjeada e estou bem feliz com as minhas turmas. Ah, que bom, prof. E tu se formou ali em 2010? Não, a gente formou em janeiro de 2009. 2009. Então, assim, foi bastante tempo até tu chegar na docência, né? E como é que foi essa mudança de sair de uma área de atuação para entrar para a docência? Como é que tu enxerga isso? Eu não saio de uma área e entro na outra, eu vou compartilhando, né, o meu tempo, na verdade. Porque eu saí da faculdade, trabalhei em uma revista, né, aqui que a gente tem em Santa Maria. Depois eu passei para assessoria de comunicação, né, e daí chegou o momento de trabalhar com a minha agência, né, que eu continuo com ela, tem um pessoal que trabalha comigo. Que é a Abelha? A Abelha Comunicação, isso. Até o meu braço direito, a Daniele, também é formada aqui na UFN, se formou em 2008 também. Vocês foram colegas, então? Não, ela é da publicidade. Ah, ela é da PP. Isso. E aí ela trabalha comigo há muitos anos, também desde o início da agência. E eu fui seguindo, né? Então eu continuo com a agência, com os meus clientes, atendendo os meus clientes, e agora compartilhando junto o tempo com a docência. E em 2010 tu trabalhou no Sindicato dos Professores, né, aqui de Santa Maria. E tu trabalhava com o gerenciamento de sites e mídias. Era um dos serviços, né? O que a gente fazia lá? Era assessoria de imprensa, certo? E aí, dentro da assessoria de imprensa, a gente faz, né? Entra em todas essas ferramentas, né? Então, na época, em 2010, a gente estava começando a trabalhar mais com o site, né? Ainda as redes sociais eram mais para
para um evento, alguma coisa não era específica. tão usado Não era quanto hoje, não né? era muito usado. Que era referente à pergunta que eu ia te fazer, como que é essa mudança, né? Porque realmente não usavam as redes sociais, então o que vocês investiam no site, por exemplo? A gente tinha o blog, né, as notícias ali no site, era muito importante porque as pessoas acessavam muito, né? Então era uma ferramenta de comunicação o site. Então era onde era colocado a fala oficial, né, do então cliente. é basicamente como as redes sociais são hoje. Isso! Tá. Isso, o site era a fala oficial, né? Então, assim, o que o cliente gostaria realmente que, né, o que o sindicato, no caso, queria que o professor ouvisse, estava ali, era a voz oficial. E junto com o site, a gente tinha o jornal, acho que ainda tem, acredito, que era um jornal impresso. Então, dentro dessa assessoria de comunicação foi onde, assim, eu pude vivenciar 100%, né? Tudo que eu aprendi aqui. Porque você faz a pauta, né? Você faz o texto, você faz a cobertura, né? Depois você faz a foto, você diagrama também o jornal, né? Faz as escolhas para aquela diagramação, faz a edição junto com o cliente, no caso. Então, foi uma vivência, assim, de 100% daquela assessoria. Foi muito bacana, aprendi muito. Acredito que eu consegui compartilhar também muito conhecimento com eles lá. E foi muito bacana. E eu também queria te perguntar a respeito desse trabalho. Tu trabalhou também um tempo na Câmara Municipal, né? Aqui de Santa Maria. E como é que é, assim, essa assessoria dessa área? Quais são os desafios? Quais são as oportunidades? É uma assessoria de comunicação política, certo? Então, envolve essa questão de posicionamento também, né? De passar essa comunicação, né, real, assim, do que o candidato, o que o vereador, no caso, né, era um vereador que eu assessorava na época, né, quais os trabalhos dele. E era, né? Tipo, por exemplo, tu era de um vereador específico, e daí cada vereador tinha o seu assessor. Isso. Cada vereador tem um assessor de comunicação, né? É importante. Se não tem, está errando, né? Porque qual é a melhor forma de tu se comunicar com o teu eleitorado, com o cidadão, né? Como é que tu vai mostrar isso que tu está trabalhando, né? A partir de uma estratégia de comunicação boa, né? Pensada, planejada, né? Que atinge o objetivo, claro, que é mostrar para a comunidade que aquilo realmente está sendo feito, a comunidade está sendo ouvida, né? Sim, e dentro lá da Câmara, por exemplo, cada assessor é responsável por um vereador, e lá dentro como é que era essa organização dos assessores em si, de todos eles? Não tinha, assim, um contato muito entre um e outro na época, sabe? Cada um tinha o seu assessorado e cada um organizava ali daquela forma. Entendi. Sabe? E em relação à evolução das mídias, né? Que a gente, voltando para o assunto que a gente estava falando antes, em relação ao site, que hoje em dia a gente tem mais essas informações pelas redes sociais. Desde a época que tu se formou até agora, como que tu acha que essa evolução atrapalha na atuação do jornalista? Eu acho que não atrapalha. Eu acho que veio as mídias novas, essas novas mídias, as redes sociais, a tecnologia, ela só veio para agregar. Por quê? Porque ela acolheu também o jornalista, né? Então, muitas pessoas conversam comigo e dizem, eu não sabia que tu era jornalista. Mas essas pessoas não sabiam, porque eu sei. Né? Sim. Porque toda a minha formação aqui como jornalista colabora comigo para esse trabalho na assessoria, no marketing, né? Então, o que eu aprendi aqui como jornalista está todo no meu dia a dia. Todo dia eu tenho, né, que exercer isso que eu aprendi aqui, né, no curso de jornalismo. Então, não atrapalha, ela só veio para agregar, para ser mais um polo, ajudar mais mercado para nós. Por exemplo, em 2011, eu concluí uma especialização em convergência digital. Na época, a gente estava trabalhando com foco na TV digital, que hoje a gente nem fala mais, porque já é só ela, né? Basicamente é só ela, Só né? existe isso hoje, né? Mas na época ainda era só Porto Alegre que tinha o sinal do HD, né? Então, para nós aqui no interior era uma fascinação, né? E aí as coisas foram evoluindo, veja, né? E aí nesse curso de convergência, eu aprendi, veio uma prof de São Paulo, e nos mostrou aquela nuvem,
de interesses, que hoje está em todos os programas, né, matinais aqui no Brasil, aquela nuvem do que está se falando hoje e tal. E aí ela mostrou aquilo e eu pensei, meu Deus, é muito, é muita oportunidade, certo? Porque as pessoas estão dizendo já o que elas querem, Sim. certo? Os assuntos que a gente vai abordar. Então é muita oportunidade. Aí eu vim para Santa Maria, aí que começou a minha empresa, né, de assessoria de comunicação. Sim. O foco inicial, conteúdo digital, conteúdo para as redes sociais, né? Então, ali naquele momento eu percebi que era um potencial, certo? Para mim. E aí o que eu fiz? Fiz um planinho, né? Fiz uma proposta e ali eu fui atrás de clientes. Pensei, olha, eu ainda estava no Simprosme, né? Eu estava ali com o pessoal do sindicato e precisava diversificar, né, o meu trabalho. E nesse momento que eu fui atrás de clientes, que eu fui buscar oferecer esse serviço de conteúdo, né, eu vi que começou a crescer. Isso era em 2011, quando eu terminei a especialização. E era uma situação que nós não tínhamos tantos recursos como temos hoje, né? Tava começando, o pessoal lá em São Paulo estava começando a falar disso. Aqui a gente não vendia isso, né? E aí eu comecei a trabalhar com isso, a gente ainda era perfil só nas redes sociais, não tínhamos o Facebook já, só. Aí tínhamos os sites, né, que algumas empresas tinham, continuavam com os blogs de informação. E nas redes sociais era mais o pessoal do comércio começou a despertar, que era uma forma de mostrar as mercadorias, né? E aí foram meus primeiros clientes. E aí, isso foi evoluindo, na época era só perfil, a gente era praticamente escrava, porque o melhor horário para publicar era 8 da noite, então tu tinha que estar online, era tudo isso. E aquilo foi evoluindo, foi trabalhando para ver as páginas, né? E depois das páginas veio a programação, que a gente poderia programar o conteúdo, né? Agora, hoje, a gente tem até a ferramenta, a plataforma da Meta, que mesmo que tu não tenha condição de investir numa plataforma paga, tu pode usar que eles oferecem, que já está ótimo, também é super, né, tem os recursos todos necessários para trabalhar. Então, essas tecnologias vieram a trazer mais campo para nós, mais mercado, né? Então, eu, por exemplo, fui para o marketing de conteúdo, né? Comecei a fazer uma assessoria de comunicação nas redes sociais, né, com a minha agência. E hoje a gente tem clientes diversificados. E como que surgiu essa ideia, né? Tu falou sobre diversificar o teu campo de atuação. Como é que surgiu essa ideia, assim, que do nada, por exemplo, tu pensou, não, agora eu preciso criar a minha empresa, eu preciso me diversificar no mercado de trabalho? O que aconteceu? Eu estava no Simprosme, né? E aí, como eu estava assessorando, fazendo uma assessoria de imprensa, outros sindicatos começaram a me procurar. Né? Viram, tem menina lá do Simprosme trabalho, e tal. né? Claro. Aí para promover algum evento ou para fazer uma nota que fosse para enviar para um jornal, né, um release ou uma nota oficial. Então o pessoal começou a me procurar. E quando o pessoal começou a me procurar, para te prestar o serviço, você precisa ter um CNPJ, né? Sim. Tem que estar legalizado e tal. Então eu busquei ter a minha empresa com CNPJ certinho, com minha contadora, para que eu pudesse prestar serviço para esses clientes, né? E aí, nesse momento, quando eu fui fazer a minha pós, eu vi essa oportunidade de negócio, eu já tinha o CNPJ, porque eu já prestava serviços esporádicos, né? E aí eu pensei, não, agora é só pensar num outro serviço. E aí eu pensei nesse outro serviço, eu vi essa oportunidade de negócio, né? E aí fiz a proposta para os clientes e comecei ali em 2011 com a minha agência no foco do conteúdo. E o nome Abelha surgiu por qual motivo? Que eu fiquei bem curiosa por esse motivo. Primeiro logo que eu abri a empresa, era em inglês, era Bi, porque eu tinha uma sócia e tal, e na época a gente escolheu fazer em inglês, né? Não deu certo a sociedade, nós não estávamos no mesmo momento de vida e tal, e aí ela saiu e eu fiquei sozinha, né? E aí, quando eu fui ficar sozinha, eu pensei, vou fazer uma marca nova? Vou fazer uma marca nova? O que eu faço? E aí, a menina que trabalhava comigo na época disse, vamos fazer individual, então, se antes era Bi, que era abelhas, né? Vamos fazer abelha, então. E eu sempre gostei de ter em português mesmo, acho que dá mais a entender. E a abelha é um dos símbolos da criatividade, né? Que é
um fator que é importantíssimo quando a gente trabalha com marketing, com conteúdo, né? Então, casou a abelha com criatividade, né? Que bom. Dá tempo da gente fazer mais uma perguntinha? E eu queria saber, como professora, né, que impactos que tu acha que o teu trabalho tem nos alunos, nos futuros jornalistas? Eu espero que seja o impacto melhor possível, né? Porque pensando no impacto que os professores fizeram com a minha, né, na minha carreira, eu espero que eu esteja sendo como os meus professores foram, né? Que foram muito importantes para mim. Cada dica que eu recebi lá durante a graduação, eu tenho ainda na memória, sabe? O convívio também agora com eles, que muitos ainda estão aqui, né? Que é muito bacana. Então, eu espero que eu esteja fazendo bem, sabe? Para os meus alunos, trazendo um pouquinho desse dia a dia que eu tive, né? Nesses 15 anos. E inspirar eles, é isso que eu quero, sabe? Inspirar eles inspirar eles a continuar, né? E saber que o jornalismo vive, né? E tem potencial, tem mercado e tem lugar para a gente trabalhar. Isso que é importante, sabe? Eu quero inspirar eles para que eles entendam desde agora, desde o início, em que é possível trabalhar com jornalismo e é possível ser feliz e ter uma carreira boa, né? E reconhecida. Que bom. Muito obrigada, Prof, pela tua participação, pela tua disponibilidade. Espero que a gente possa te trazer mais vezes e que tu fique bastante tempo aqui com a gente. Obrigada, querida. Muito obrigada. De Papo com Camila Severo, egressa do curso de jornalismo da UFN e atual professora. A cada semana batemos um papo com um jornalista de diferentes campos de atuação. Siga o Instagram do Lab 6 e do curso de jornalismo para ficar por dentro de quem são os nossos convidados. Até breve! Agora a gente